Fala pessoal, neste vídeo eu vou ensinar para vocês a como realizar a instalação do Arch Linux, tá? Eu estou utilizando meu computador normal mesmo, né? Então você já consegue ver aí a tela de boot dele. E neste computador a gente vai fazer a instalação de fato do Arch Linux. Não existe nenhum ambiente virtual aqui, nenhuma máquina virtual, tá? Vou fazer a instalação do zero com vocês. Nessa tela aqui, você tem que pressionar, na verdade, quando o seu computador inicializar, você tem que prestar atenção em uma coisa. Pressione a tecla referente ao seu sistema de boot, que ele vai lhe dar esta opção de você selecionar o dispositivo de boot que você quer inicializar o seu computador. Neste meu caso, em específico, a tecla é F12, porque eu estou utilizando uma placa-mãe da Gigabyte, mas se você utilizar Asus, Intel ou outra placa-mãe, muito provavelmente que vai ser outro, tá? Outra tecla. Ele apareceu essa lista de boot para mim. Ele tá me mostrando que eu tenho alguns dispositivos de boot aqui dentro do meu computador que eu quero selecionar. Que eu posso selecionar, na verdade, né? Então, esses dois primeiros aqui referencia-se ao meu dispositivo de armazenamento, que nesse caso é o meu SSD NVMe, tá? E esses dois aqui é o meu pendrive. Eu vou escolher o terceiro, que nesse caso eu estou selecionando aqui o meu pendrive. Então, eu vou dar um Enter aqui para a gente poder selecionar. Vou escolher a primeira opção, que é do modo UEFI, tá? Vou dar um Enter. E ele vai fazer o carregamento do sistema para a gente, né? Pode demorar um pouco, tá, pessoal? Vai depender de muita coisa, né? Porque ele está carregando aqui os drives, está carregando um monte de coisa aqui do sistema. Então isso pode demorar um pouco. Só esperar um pouco, tá? Se você achar que está muito lento, vai lá na cozinha, bebe uma água, depois volta. Beleza. Pessoal, uma coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte. Neste meu computador aqui, que é meu desktop, apesar de ser um desktop, eu estou utilizando a interface de Wi-Fi, tá? É assim que eu me conecto via rede. Eu não me conecto via cabo, tá? Tem essa opção também, é só eu puxar um cabo e me conectar. Mas aqui eu prefiro via Wi-Fi. Por quê? Porque apesar de ser um desktop, eu posso mover ele para qualquer canto da casa e eu não dependo de um cabo para isso. Então, no caso de vocês, se vocês provavelmente tiverem um notebook, alguma coisa assim, ou você utiliza a internet com a interface via Wi-Fi, você vai poder seguir esse procedimento que eu vou fazer aqui passo a passo com vocês agora. Se não, é só você conectar aí o Wi-Fi, o cabo, desculpa, no seu computador, que muito provavelmente que isso daqui vai funcionar. Você vai estar conectado à rede, então você pode pular essa parte, tá? No nosso caso específico, é para quem tem Wi-Fi. Eu vou mostrar para vocês que eu estou sem internet. Vou dar um ping no site negros.dev e aí a gente consegue ver que a gente está sem internet, tá bom? Olha só, o Arch Linux, pessoal, ele tem uma documentação fantástica. Até mesmo na hora de você fazer a instalação do Arch Linux, você pode consultar a documentação, tá? No nosso caso em específico, quando a gente inicializou o Arch Linux, ele deu para a gente algumas opções. E você pode ler essas opções na tela, em tela, nesse exato momento, tá? Você pode consultar a documentação do Arch Linux utilizando aqui o comando installation guide. Como eu estou sem internet, ele não vai deixar, né? Mas vamos lá. Como é que eu faço então, Marcos, para eu poder configurar a minha internet via Wi-Fi? Digita um comando chamado IWCTL, que é uma forma de você configurar a sua interface de rede Wi-Fi aqui dentro do Arch, tá? Poxa, Marcos, mas como é que eu faço para configurar isso? Quais são os comandos que eu tenho que dar para que isso seja de fato é, verdadeiro, né? Para que a gente consiga, de fato, executar esses procedimentos e a gente começar a ter internet aqui. Bora. Se você não sabe, é só você digitar o comando help. Ele vai listar para você uma série de comandos que você pode estar utilizando. E entre esse comando help, a gente pode ver bem ali embaixo que nós temos um comando chamado device list, que ele lista os dispositivos, ou seja, ele lista para mim quais são os hardwares que eu tenho dentro do meu computador que pode ter acesso, que faz essa conexão, que faz essa ponte com a internet, tá? Então eu posso vir aqui, digitar device list, dar um enter, ele vai me dizer que a minha interface de rede, ela se chama WLAN 0, tá? E agora eu posso fazer o seguinte, ó, station WLAN 0 get networks. O que é que eu estou fazendo, pessoal? Através da estação WLAN 0, que é minha interface de rede, eu quero que você me liste, eu quero que você jogue para mim em tela as listas das redes disponíveis que eu posso estar me conectando. Ele vai dizer assim, ó, são essas as redes locais, né, que você tem aí na sua região, que você pode estar se conectando a ela.
E a primeira dessa lista é a minha rede de fato, né? Então eu posso utilizar essa rede para eu me conectar via internet mesmo, tá, gente? Então como é que eu faço para me conectar via internet? Eu vou utilizar o mesmo comando anterior que eu utilizei, só que ao invés de ser get networks, eu vou passar aqui o connect, tá? E aí eu tenho que dizer qual rede eu quero me conectar, que nesse caso é a minha primeira rede, 87, opa, 8716 oi underscore, né? Fibra underscore 5G. Vou dar um enter, tá? Quando eu der um enter, ele vai dizer assim, ó, tá, essa rede que você está tentando se conectar, ela exige que você passe uma senha. Qual é a senha que você quer passar? Bom, aí eu vou ter que digitar a minha senha aqui, né? É a senha da rede, obviamente. Então, eu vou digitar minha senha bem aqui. Eu dar um enter e pronto, estamos conectados. Ele não dá nenhum feedback na tela, a não sei esse, né? Ele passa para o próximo, ele deixa a janela do terminal solta para a gente poder digitar o que a gente quiser, mas se der um erro, muito provavelmente ele avisa aí em tela que a senha está errada, tá bom? Vou dar um exit. Dando um exit aqui agora, eu posso utilizar o comando ping para dar um ping no servidor do negros.dev para a gente poder visualizar se a gente agora consegue se conectar, que se a gente tem conexão, e a gente tem conexão, tá? Vou limpar a tela, tá bom? E agora o que a gente precisa fazer? Eu quero, pessoal, essa fonte para mim tá ótima para fazer a instalação do Arch, mas para vocês talvez esteja muito pequena. Eu preciso da internet para poder baixar uma fonte que eu gosto muito, que é a terminal fonte. Então eu vou fazer sudo. Aliás, nem preciso do sudo aqui, né? Então é pacman menos S maiúsculo YY, que isso aqui faz. Além de eu fazer a instalação de um pacote, que eu vou dizer aqui qual é o pacote que eu quero fazer a instalação, né? Ele vai sincronizar todos os repositórios do Arch que eu tenho dentro da minha máquina. Então, vou passar aqui, quero baixar terminus fonte. Ele vai fazer essa sincronização de pacotes, tá? Então, core, o extra, o community também. Isso pode demorar um pouco, porque aqui, se eu não me engano, ele está se conectando com o servidor dos Estados Unidos. A gente ainda não configurou o servidor local. Beleza, agora ele está me perguntando se eu realmente quero instalar esse pacote. Eu vou dizer que sim e vou dar um Enter. Com o pacote já instalado, pessoal, o que eu vou fazer aqui agora? Eu vou limpar a tela. E aqui eu vou setar essa fonte, tá? Então vou utilizar o comando setFonte. Vou apontar para a fonte que eu quero utilizar, que nesse caso é terminals fonte, que eu acabei de baixar. Então ela se chama assim. Vou passar aqui o V32, que é o tamanho da fonte, que é de 32, né? Tamanho 32, que eu quero utilizar aqui no meu computador. Pode ser 24, fica à vontade para utilizar o tamanho que você quiser, tá? Vou passar 24 aqui, vou dar um Enter. Ele citou aqui a minha fonte como tamanho de 24, tá? Mas pode ser 32, 16, fica à vontade para utilizar o tamanho que você quiser. Vamos começar a instalar então. Mas antes da gente começar a instalar, eu quero mostrar para vocês um outro comando que a gente pode dar para a gente ver a documentação online do Arch aqui dentro no guia de instalação, caso você queira fazer a instalação convencional, como era antigamente, né? Então, Installation Guide. Ele vai fazer uma requisição lá no servidor, na wiki, vai trazer essa wiki pra gente. Então a gente aqui pode navegar, pode obter mais informação, enfim, pode procurar por um determinado tópico, né? Então é bem completo aqui, né? do jeito que o Arch ele trata o seu sistema operacional, tá certo? Então eu vou sair aqui porque eu não vou fazer a instalação dessa forma. Vou limpar aqui a tela novamente. E aí eu vou utilizar um script que é um script inclusive open source, está lá no GitHub, já fiz algumas contribuições. É um script chamado Arch Install. Esse Arch Install, ele facilita a instalação do Arch Linux dentro do seu próprio computador. Quando a gente digita Arch Install, ele cai nessa tela aqui. Mas vale um adendo, tá, pessoal? Esta gravação eu estou fazendo no dia 2 de janeiro de 2022. Possa ser que a ISO que você baixe do Arch Linux ela seja diferente dessa ISO que eu estou fazendo a instalação agora. De qualquer forma, eu vou deixar o link aí para que vocês consigam baixar, né, exatamente essa ISO que eu tô utilizando para fazer a instalação. Daí depois você pode fazer a instalação com base nessa própria ISO e depois se você quiser, você pode atualizar o sistema e ele vai atualizar para a última versão como sempre, né? Já que o Arch Linux ele Rolling Release. Beleza. Aqui ele está me pedindo, ele está me dando a opção para escolher qual vai ser o layout do meu teclado.
Nesse meu caso, o layout do meu teclado, ele é americano, então eu vou escolher a versão 26. Mas aqui vai um outro adendo. Se você tiver um layout brasileiro, não tem problema. Escolhe essa versão 26, que é a versão US, que está aparecendo aí na tela para vocês, e depois no próprio sistema vocês conseguem alterar para a versão correta, tá? Somente para vocês não ficarem congelados aqui na parte da instalação. Dá um Enter. Essa aqui é a parte do mirror, né? Ou seja, do espelho do servidor, da onde a gente quer baixar e fazer atualizações dentro do nosso sistema. Nesse caso aqui, eu estou dentro do Brasil, então eu vou sinalizar para ele que eu estou no Brasil. Vou selecionar a versão 6. Seleciono a versão 6, ele vai me perguntar novamente qual é o disco de armazenamento que eu quero fazer a instalação do Art. Eu tenho alguns discos aqui disponíveis para mim. Eu vou listar de baixo para cima, tá? Então, já pegando ali o disco de número 4, seria o meu pendrive. O 3 é o meu outro SSD convencional que eu tenho nesse computador. Eu também tenho um HD parrudo, né? De um terabyte aqui também. Então, essa seria a escolha de número 2. A escolha de número 1 é o meu SSD NVMe, é onde eu vou realmente instalar. Então, vou escolher aqui a opção 1 e vou dar um Enter. Feito a escolha dessa opção, eu vou dar um Enter novamente para ele poder sair, né, dessa fase de selecionar o dispositivo de armazenamento. Ele está me perguntando se eu quero fazer a seleção individual, se eu quero realmente limpar aqui o meu dispositivo. Eu vou selecionar 0, vou dar um Enter, vou dizer que sim. Aqui ele está me perguntando qual é o formato da partição, né, que eu quero inserir dentro do meu dispositivo. Eu tenho um BTRFS, eu tenho um XT4, fica à vontade, tá, gente? Essa é uma parte que eu não vou entrar em detalhe, porque essa parte de file system, né, depende de muita coisa. Então, escolhe um que representa a sua necessidade, que sana o seu problema e manda bala, tá? Eu vou escolher aqui a opção 0 do BTRFS. Ele está me perguntando aqui se eu quero realmente usar, né? Eu vou dizer que sim. Se eu quero encriptografar o meu disco de armazenamento, eu vou dar Enter, né? O recomendado é que você deixe em branco, não coloque uma senha para isso. Ele está perguntando se eu quero utilizar o Groove, eu quero dizer que sim, quero utilizar o Groove. Ele está me perguntando se eu gostaria de fazer um swap, eu posso deixar sim. Você pode fazer um swap tranquilamente, caso você queira. Ele tá me perguntando aqui agora qual é o host, né? Qual é o nome do meu host, ou seja, o nome do meu computador. Eu vou dizer apenas que é Linux mesmo. Vou dar um Enter. Ele tá me perguntando agora qual é a senha do meu root, né? Eu vou deixar isso em branco, pessoal, porque eu vou dar um Enter, né? Não preciso digitar nada, só dar um Enter. E aí eu vou para a próxima parte onde ele tá me dizendo que para seguir com essa instalação requer que eu crie um super usuário. Eu vou criar esse super usuário agora. Vou digitar aqui Marcos, que é o nome do meu super usuário. Vou dar um Enter. Ele está me perguntando qual é a senha desse super usuário. Eu vou digitar essa senha aqui. Vou dar um Enter. Vou ter que redigitar essa senha novamente. E aqui agora ele está me perguntando se eu gostaria de criar um usuário adicional. Eu vou dizer que não, não quero criar um usuário adicional dentro do meu sistema. Só vai ter eu mesmo que vou usar esse computador. Então eu vou dar um Enter. E aqui agora ele está me perguntando qual é a interface gráfica, né? Qual é o ambiente gráfico que eu quero instalar dentro desse sistema, né? Aí você pode instalar ali desde a parte do desktop, que a gente vai, inclusive, vai selecionar essa opção e você vai ver que ele vai abrir uma série de outros ambientes, né? Visuais. Ali a gente tem a instalação mínima, que é só o básico mesmo do Arch. Tem ali uma instalação que geralmente também é para o servidor, que é de número 2. E você tem a do Zorg também. Eu vou escolher a 0, que é de desktop. E aqui dentro do desktop eu posso escolher qual ambiente eu quero instalar. Então eu tenho desde o Awesome até o XFCE4, quase que não sai. Tá? E aí você pode escolher uma dessas opções. Então eu tenho de 0 a 11 até esse exato momento, né? Eu vou escolher a opção 5, que é a opção do Gnome, tá? Então eu gosto do ambiente do Gnome, então eu vou instalar o Gnome. E aqui ele está me perguntando qual é o drive da minha placa de vídeo, tá? Eu vou dizer para ele que o drive que eu estou utilizando atualmente é o drive 2, que é o drive da Intel. Eu não tenho placa de vídeo off-board, ou seja, eu não tenho nenhuma NVIDIA, não tenho nenhuma AMD off-board, tá? Ou seja, aquelas placas que a gente compra no mercado e pluga na placa-mãe.
Eu estou utilizando a placa-mãe da Intel e a placa de vídeo do processador. Então, vou escolher a opção 2, que é a opção da Intel. Mas fica à vontade, caso você utilize, por exemplo, NVIDIA, você pode selecionar a opção 3 ou 4, e a AMD você pode selecionar a opção 0 também. Vou deixar aqui a 2, que é Intel, dá um Enter. Ele está me perguntando qual é, nesse caso, o... Como é que eu posso dizer assim para vocês, né? O servidor de áudio que eu quero instalar. Eu vou instalar o Pipewire, tá? Que ele tem algumas melhorias. E aqui agora ele está me perguntando qual kernel do Linux eu quero estar utilizando. Se eu quero estar utilizando o kernel LTS, enfim. Eu vou apenas dar um Enter, tá? Que ele está selecionando o kernel padrão que é instalado no Arch Linux, que sempre quando houver atualização, ele também vai atualizar esse kernel, não é uma versão LTS, né? Ou seja, não tem um suporte longo aí pela comunidade, mas eu vou estar sempre com o kernel atual a partir do momento que ele for lançado. Dá um Enter. Ele está me perguntando aqui se eu gostaria de instalar alguns outros pacotes, né? Se eu quero, por exemplo, instalar o Firefox, que é um navegador, né? Se eu quero instalar outros aplicativos ou outras dependências aqui dentro do meu sistema antes de ele começar a baixar, de fato, instalar isso dentro do meu SSD, né? Dentro do meu disco de armazenamento. Eu quero instalar um utilitário, né? Uma dependência chamada OS-Prober. E o que isso significa? Significa que eu quero fazer um dual boot dentro do meu computador. Por quê? Porque atualmente já tem o Windows instalado dentro do meu SSD de 500 GB, tá? Já tem o Windows lá, 11 já instalado. E eu quero fazer um dual boot com esse Windows, tá? Então eu utilizo esse OS Prober, que é um utilitário que ele... O que é que esse OS Prober ele faz, né? Ele busca por sistemas instalados dentro do seu computador. Ele busca esses sistemas, ele identifica esses sistemas, ele gera uma hash para ele, gera uma chave para esses sistemas e ele gera isso dentro de um arquivo do Grub, tá? E esse arquivo do Grub, ele fica responsável por listar todos os sistemas a partir do que você liga o seu computador. Então, quando você dá um boot na máquina, né? Quando você reinicia o computador, quando você liga o computador, e aí aparece aquele grupo lá, lista de sistemas operacionais, ele é responsável por estar listando, tá colocando os sistemas, né, que você tem instalado dentro do seu computador ali dentro daquela lista, tá? Então eu vou dar um Enter aqui. Ele está me perguntando qual interface de rede eu quero utilizar. Você pode utilizar a WLAN 0, que é a interface que a gente utilizou até o exato momento para a gente poder fazer a conexão, se conectar à internet e baixar as coisas. Ou você pode utilizar a Network Manager. Eu gosto mais da Network Manager e ela combina bastante com o GNOME, porque a partir do momento que você instalar essa Network Manager, ela integra bacana, tá? A gente consegue ver ela dentro do, por exemplo, dentro das configurações do Gnome, tá? Então a gente consegue, por exemplo, selecionar lá quais são as redes que a gente quer se conectar, enfim. Então, através de uma interface gráfica, a gente consegue se conectar a uma rede Wi-Fi. Então, vou escolher a opção 1, que é a Network Manager. Inclusive, ela é um processo que é inicializado pelo systemd. Então, vou dar um Enter. Agora a gente pode escolher o time zone do nosso sistema, ou seja, onde que ele deve sincronizar com o horário corretamente, né? Em qual país, em qual região a gente está. Como eu estou dentro de Salvador, e Salvador fica na Bahia, eu vou digitar American Bahia. Mas fica à vontade, acho que São Paulo tem, Brasília também tem, Manaus, se eu não me engano, também tem, na Amazonas. Enfim, Acre também tem, eu acho. Dá uma olhada aí na lista de time zones aí, que você pode estar utilizando para configurar corretamente, tá? Dá um Enter. Tá me perguntando se eu gostaria de sincronizar isso com o NTP, que é um servidor que faz essa sincronização de data e hora. Vou dizer que sim. Então sempre vai estar com a data e hora atualizado. Agora chegou a parte de instalar, gente. Eu vou dar um Enter para confirmar. E aí ele vai fazer a formatação para mim e a instalação também. Bom, pessoal, então a gente acabou de fazer a instalação aqui do Arch, demorou um pouco mesmo, tá? Eu adiantei esse vídeo aí só para vocês não terem que ficar esperando, né? Não vale muito a pena ficar aqui, sei lá, 10 minutos esperando aí a instalação acontecer. Então vamos lá. O que ele está me perguntando aqui, né?
Ele está me perguntando se eu gostaria de fazer uma instalação, uma pós-instalação, que é basicamente o seguinte: eu entrar, eu vou digitar Y aqui e vou dar um Enter, tá? O que significa? Que agora eu estou aqui no terminal do meu próprio sistema e eu posso instalar coisas, como por exemplo o Firefox da vida. Eu posso vir aqui fazer pacman -s Firefox. Vou dar um Enter aqui para ele fazer a instalação. Vou dar um Y aqui, vou dar um Enter. Ele faz a instalação do Firefox para a gente. E o que isso reflete na nossa aplicação, né? Quando a gente iniciar a nossa aplicação, o nosso sistema, ele já vai estar com o Firefox lá embutido, certo? Então vou dar um reboot aqui. E agora aqui eu vou selecionar, vou pressionar F12, certo? E pressionando F12, aqui eu vou escolher qual é o dispositivo de armazenamento que eu quero inicializar. Então, eu tenho aqui o meu USB, que é meu pendrive, esses dois, e eu tenho o meu SSD. Eu vou selecionar ele, e ele vai identificar aqui que eu tenho um Arch Linux, tá vendo? Ele não identificou que tem um Windows, é porque antes disso eu tinha feito uma coisa, eu tinha deletado umas paradas aí do Windows, mas aí ele não conseguiu identificar. Mas eu vou colocar o pendrive de boot do Windows 11 e vou tentar restaurar o boot para não perder, tá? Então, recriar, na verdade, o boot, né? Para não perder o sistema, né? Porque tem muita coisa no sistema. Então, assim, vou entrar aqui. E aí ele vai carregar agora o sistema. Posso até arrancar meu pendrive daqui. Arranquei. E agora a gente já tá com o Gnome, ou Arch Linux instalado com o Gnome, tá? Eu vou acessar aqui colocando a minha senha. Certo? E o Firefox, ó, que a gente fez a instalação, tá vendo? Tá, qual é a diferença do Arch Linux para outras distribuições? Ela só instala o que você precisa, tá? Você só instalar, na verdade, o que você precisa, o que você vai usar. Claro, obviamente, como a gente instalou o Gnome vem com um monte de coisa. Então ele veio com esses aplicativos aqui, por exemplo, o Gnome Maps, Gnome aqui para verificar o clima, né? Essas coisas aqui. Mas não significa que a gente pode desinstalar. A gente pode desinstalar. Mas perceba que ele não vem com outras coisas, como o Ubuntu vem, né? Às vezes vem com jogos, sei lá. Nunca mais instalei um Ubuntu na vida. Mas vem com um monte de coisa, tá? Que a gente não precisa, você utilizando outros sistemas, talvez a gente não precise utilizar essas outras coisas. Então o Arch Linux ele te poupa disso, tá? A filosofia do Arch é você instalar só aquilo que você precisa e que você vai usar. O que faz muito sentido com a minha filosofia de vida. Eu não quero, por exemplo, instalar uma coisa que eu não vou utilizar nunca. Para que eu vou ocupar aquele espaço? Não digo nem processamento, porque se eu não abrir, ele não vai processar. Mas espaço em disco. Por que eu ocuparia um espaço em disco utilizando uma coisa que eu não vou precisar? Bom, então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da instalação. Fiz a instalação do zero agora, sem um ambiente virtual. Vocês viram como de fato funciona, né? A gente viu ali como a gente pode ativar ali a parte do Wi-Fi. Então a gente conseguiu ativar o Wi-Fi, conseguimos ter internet, conseguimos fazer a instalação corretamente. E não esquece que eu vou deixar aí o link, né, o link, né, da ISO, da imagem do Arch Linux que eu utilizei para fazer a instalação do sistema aqui no meu computador, tá bom? Muito obrigado e até o próximo vídeo.